Já estamos de volta com o nosso Comando Geral. A você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. E estamos aqui na reta final do nosso programa, mas a você, o nosso muito obrigado por essa honrosa e essa calorosa audiência de todas as manhãs, né, dispensada aqui a nossa programação. Eu quero mandar um super bom dia, né, deixa-me ver aqui, para você que nos acompanha, a Trindade, né, que nos acompanha, ao Edson Verdão, também que nos acompanha. Edson, nosso super bom dia, nosso super obrigado pela companhia. Também que nos acompanha aqui é o Antônio Magalhães, então um grande abraço, né, e a você o nosso bom dia, você que está em casa, que não liga, que não participa, mas que está assistindo, acompanhando a gente pelo rádio ou pela TV, o nosso muito obrigado. E como havíamos prometido, né, ela já se faz presente aqui, você está aqui com a gente, então vamos conversar hoje com a doutora, porque na verdade, deixa eu falar aqui uma coisa antes, acontece hoje, quarta-feira, a entrega do prêmio Tereza Cristina. Isso acontece às 19 horas no Sesc Cajuína, tá bom? O prêmio visa incentivar e valorizar as práticas que contribuem para a inserção, permanência também e a dignidade das mulheres no âmbito profissional. Sobre o assunto, já está aqui com a gente, vamos receber agora aqui para falar sobre esse tema a Natália Matos, que é técnica responsável pelo prêmio, e eu quero dar as boas-vindas e o bom dia, Natália, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui falando um pouco sobre esse projeto que é pioneiro, né, aqui no nosso estado, na nossa capital, e é uma grande responsabilidade, né, encabeçar esse projeto com o empresariado teresinense, piauiense. De grande valia a gente levar ao conhecimento da população da existência desse prêmio. Acredito que por mais que a gente faça um lançamento, um evento de lançamento, compartilhe também para que as empresas se inscrevam, a gente ainda não tem um alcance tão grande, poucas empresas acabam tendo conhecimento a respeito desse reconhecimento que elas podem estar, né, adquirindo, conquistando ao participar desse projeto que é o Prêmio Tereza Cristina. Pois é, eu estava até procurando aqui, que me chegou, né, no meu PV, mas depois eu encontro aqui, a respeito desse prêmio, né, e realmente as mulheres precisam ser incentivadas, precisam ser, então, portanto, mostradas, e esse é o objetivo, né, cada vez mais divulgar os trabalhos, aquilo que vem sendo feito para que as mulheres possam ter a sua independência, né? Isso. A gente está passando por um processo, né, de evolução, digamos assim, seja juridicamente, seja socialmente. Inclusive, esse ano nós tivemos um projeto de lei que foi aprovado, ratificando algo que já deveria ser aplicado, que é a aplicação do mesmo salário para pessoas de gêneros diferentes, homens e mulheres que desempenham as mesmas funções. Por mais que nós temos, né, uma Constituição que aplica que mulheres e homens são iguais perante a lei, nós ainda nos deparamos com algumas circunstâncias em que a gente tem essas desigualdades nas aplicações, né, nos tratamentos, e no mercado de trabalho não é diferente. Então é algo que se tornou rotineiro, por exemplo, essa questão do salário diverso a pessoas, né, a mulheres que desempenham a mesma função que homens em uma empresa, e hoje a gente tem essa ratificação de que é necessário que ambos tenham ali o mesmo salário. Então, o prêmio ele vem justamente para incentivar, fomentar e reconhecer essas empresas que aplicam esse tipo de política interna dentro delas. Seja aquelas que estão sendo dispostas, né, dentro de uma legislação, mas também aquelas que porventura sejam ali um ato voluntário delas no que diz respeito ao ambiente de trabalho se tornar algo mais confortável, prazeroso e acolhedor para as mulheres também. Pois é, eu até pensava que essa prática, né, já tinha sido superada, né, Chico também, que é sindicalista, que essa prática de salários desiguais, né, já havia sido superada, porque a briga não vem de agora. Mas ainda persiste, né? Nos dias de hoje ainda persiste essa desigualdade, pelo menos em algumas empresas, né, Natália? Isso.
Então, além disso, a gente busca reconhecer práticas, como eu falei, que vão além do que são, de fato, obrigatoriedade dessas empresas. Então, tem empresas que se destacam bastante no quesito a reconhecer essas desigualdades, as peculiaridades do que é ser mulher. Então, por exemplo, nós temos empresas que disponibilizaram espaço para a amamentação das mulheres que estão com o bebê recém-nascido. Ao e tem invés que de trabalhar, rejeitar, acolher, sim, né? eles acolhem, tem um local restrito, também para fazer a retirada do leite materno, o bebê está em casa, a mãe está trabalhando, tem ali um momento para retirar o leite materno, armazenar também, que tem que ter um armazenamento adequado, poder levar para casa. Então, são questões que não são obrigatórias, mas que fazem toda a diferença ali no cotidiano das funcionárias, né? Que se sentem, de fato, respeitadas, sentem essas necessidades acolhidas pelas empresas. Chico, você como também milita, né, nessa área sindicalista, enfim, aí de direitos de empregados, enfim, fica à vontade. Doutora, o que você tem a dizer, que é uma evolução, como você falou, mas que você tem aquelas mulheres que acham que é normal, por serem mulher, ter um tratamento diferenciado, receber menos, ou ver os homens sempre tendo um tratamento de forma mais privilegiada. O que você tem a dizer essas mulheres que se comportam a ficar ali no comodismo e não reivindicar o tratamento igualitário? Como eu falei, já é algo que a gente tem um respaldo legal, então sempre é bom ficar se inteirando a respeito, se for o caso de um profissional que tem ali um conselho de classe, reivindicar isso, levar isso para o conselho de classe, para o sindicato, para que de fato essa empresa se adeque a essas diretrizes, né, que devem ser seguidas. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre o Prêmio Tereza Cristina, né? Que tipo de personalidades são reconhecidas, que critérios vocês avaliam para estar fazendo essa homenagem? Pronto. Lá nós vamos reconhecer empresas pequenas a empresas grandes. Então, são empresas de pequeno porte, médio porte e grande porte. Na avaliação desse prêmio, nós avaliamos os quesitos de enfrentamento à violência, valorização da mulher no mercado de trabalho, capacitação profissional, saúde da mulher. Se não me engano, são esses os requisitos. Os principais, né? Os principais. E aí todos eles têm uns subtópicos que são avaliados ponto a ponto. E à medida que eles vão desenvolvendo esse tipo de atividade que estão lá elencadas nesses critérios, eles vão tendo destaque para receber essa premiação. É aleatório, as empresas não precisam se inscrever para poder... Precisam ter um processo de inscrição, de avaliação, de acompanhamento, até chegar nessa etapa de premiação. Sim. Só por empresas ou tem aí, digamos, individual também? Não, só as empresas. Aí pode ter um empresário individual, né? O empresário, o microempreendedor, por exemplo. Isso. Só que, infelizmente, nós não tivemos essa inscrição com microempreendedores que desenvolvessem esse tipo de atividade de uma forma um pouco mais significativa, presente. Infelizmente, a gente não teve como... Não atingiram aqui o corozinho para ser mas como digamos assim, é uma coisa nova, com o decorrer, né? Vai crescer, essas pessoas, né, terão oportunidades aí de estarem mostrando o seu trabalho. E nós fazemos todo esse amparato, essa avaliação, e a gente dá o feedback no que eles podem melhorar, no que pode ser desenvolvido ali dentro da realidade deles, porque existem alguns que são realmente microempreendedores, mas que acabam pensando que para desenvolver o tipo de coisa que nós estamos buscando, o tipo de atividade, o tipo de política interna, eles precisam de ter um recurso, uma estrutura maior, e não. Então, tem, por exemplo, um quesito que é divulgar no ambiente de trabalho os canais de denúncia à violência contra a mulher. Então, isso, um folder básico em um quadrozinho de informação já bastaria, já pontuaria dentro dessa perspectiva lá do enfrentamento à violência. Então, a gente dá esse feedback para todas as empresas, essas que não conseguirem, né, se encaixar nesses critérios, para que ano que vem elas venham com mais força. É, né? a primeira edição? É a segunda edição. É a segunda edição, ou seja... já serve de referência até para o público, né? Isso. Quando o público souber que aquela empresa recebeu esse prêmio, deve ter ali uma valorização maior, porque é uma empresa que tem práticas de igualdade de gênero, que procura estimular essas dá um gás, assim, né? Soma
na visão, na imagem que essa empresa vai ter mediante o mercado, né? Mediante a sociedade. Então, tem empresas que levam muito a sério, que participam bastante tanto do prêmio quanto de outros prêmios, né? Também de outros certificados. E que colocam, por exemplo, nos sitezinhos, porque aquilo é como se fosse, de fato, o valor que aquela empresa incorpora à sua política interna, ao seu sistema organizacional. Então, leva aquilo mesmo como se fosse uma política dela própria e que aquilo é só o resultado do que eles vêm desenvolvendo internamente. E essa empresa acaba tendo uma visibilidade positiva perante a sociedade como um todo, né? Exato. Então, a prefeitura ela tem desenvolvido esse projeto e a gente faz o máximo para que, de fato, a gente tenha como dar esse feedback na relação da publicização, dos resultados, né? Falar um pouco das práticas que são desenvolvidas e, de fato, dar esse retorno, né? De incrementar a reputação dessas empresas em razão das práticas que elas desenvolvem, que fizeram jus para receber o prêmio. Qual foram, assim, os critérios, como é que foi, né, para, digamos assim, na busca, né, fazer as inscrições? Foi lançado o projeto, né, o edital, então aí as pessoas foram se aproximando, então Isso. Como foi a busca por essas então, empresas? Foi uma busca árdua. Nós lançamos o edital, publicamos no Instagram, mas aí, né, precisa de mais divulgação, a gente precisou, né? Nós fomos em várias empresas pessoalmente, imprimimos os convites, né? Então, fomos entregar presencial, marcamos reuniões com várias empresas e aí a gente foi tentando convencê-las a participar. Até porque as pessoas, a priori, elas têm receio, né? E olham assim e tal, estranhamente, mas aí a partir do momento que é explicado como que funciona, os objetivos, né? Aí as pessoas passam a entender e a se inscrever e a participar. Sim, exatamente. Então, nós tivemos uma quantidade significativa comparada ao ano passado de empresas inscritas e também de empresas agraciadas. Então, foi já um avançozinho significativo, mas o nosso objetivo é ampliar cada vez mais o alcance desse prêmio. Não, pode ficar à vontade. Às vezes as empresas não há aquele interesse por não conhecer. E quando vocês vão explanar pessoalmente, quando vocês vão explicar, o empresário abre os olhos, desperta a curiosidade, passa a ter interesse em ficar participando ativamente do concurso? Nós tivemos resultados bem positivos, inclusive estreitando os laços com a secretaria, né? Nós sempre nos colocamos à disposição para fazer rodas de conversa, palestras, levar informação para os funcionários, para os gestores, para o setor de RH. Então, várias empresas, depois de terem conhecido e se inscrito no prêmio, passaram, vamos fazer aqui uma roda de conversa com os nossos colaboradores sobre violência contra a mulher, sobre tal coisa, sobre os direitos. Então, aí a gente passa a estreitar esses laços e elas, de fato, se engajam no que de fato a gente busca e a gente procura e a gente está querendo desenvolver dentro do prêmio. O prêmio está em qual edição? Na segunda edição. Segunda edição, né? A pergunta que eu faço aqui, Magela, dentro dessas palestras, vocês têm recebido algum relato de mulheres, de viver uma situação constrangedora no ambiente de trabalho, por exemplo? Ainda não aconteceu as palestras nessas empresas, né, que são novas, mas tem uma etapa no prêmio que é uma etapa de visitação, onde nós vamos nas empresas que se inscreveram e nós vamos conversar, conhecer o ambiente, né, organizacional da empresa, e teve algumas que citaram algumas situações, por exemplo, escrituras no banheiro masculino, a respeito de uma colega colaboradora do trabalho. Nossa. Então, de um cunho meio que sexualizado, machista, misógino, e aquilo pela empresa já foi tomado conhecimento pelo setor de gestão a partir da denúncia dos próprios colegas, né, ali dos companheiros de trabalho que também foram homens e denunciaram essa conduta. Então, esse trabalho que elas já desenvolvem já está tendo um resultado na educação dos colaboradores que acabam somando nesse enfrentamento, né, a esse tipo de cultura que não é aceitado dentro das empresas. Pois é, a organização, né, digamos assim, do evento, né, do prêmio, ela, digamos assim, não é tanto esse objetivo, né, como a senhora acabou de mencionar,
aí de entrar nesse lado, mas premia, né, aquelas empresas que evitam a violência, que trabalham, ou seja, o prêmio propicia as empresas a começarem entre os colaboradores terem aquele diálogo, né, com referências a reprimir atos como esse. Sim, porque no ambiente de trabalho as mulheres também estão susceptíveis, né, a sofrerem violências, a sofrerem assédio. Então é um ambiente que também deve estar assegurando a segurança dela, a dignidade delas. Então é isso que o prêmio objetiva, proporcionar que o ambiente de trabalho também seja um ambiente seguro e respeitoso. Com certeza. Doutora, acerca do assédio, alguns homens ainda não sabem qual o limite entre, por exemplo, uma gentileza, um contato, e o que caracterizaria um assédio. Em que situações a mulher ela pode se considerar assediada de fato? E até acontece, inclusive, né, essa deturpação do que seria o assédio, do que seria gentileza, do que seria educação, mas existe um limiar e por vezes essa mulher sequer entende, se coloca nessa posição de vítima ali, de violada, mas é algo muito subjetivo, né, mas tem situações, por exemplo, de empregadores ou de gestores ou supervisores que tratam essa colaboradora de uma forma muito carinhosa, que abraça, invasiva, né? Que beija, que cheira o cabelo. Então, já está ultrapassando esse limiar assim, pessoal, né? Do toque físico. Então, aqui é sempre manter um certo distanciamento e fazer o toque físico na medida respeitosa. Se tiver ali a necessidade, né? A necessidade e o aceite da pessoa, né? Se você realmente tiver uma relação de intimidade aceita pela mulher que está ali compartilhando o trabalho com você. Realmente é relativo, como diz o Chico Gomes, é uma coisa complexa, porque às vezes, digamos, o colega de trabalho, o empregador, enfim, tem aquele jeito, minha querida, bom dia, amor, faz isso aqui para mim. Então, quer dizer, uma maneira, né, carinhosa às vezes de tratar, que não é normal, evidentemente, mas às vezes a pessoa também que recebe, né, essas palavras, às vezes não vê, porque tem gente que gosta de complicar mesmo as coisas e já parte, né, para o lado de dizer que é o assédio. Então tem que ter muito cuidado. Isso. Na realidade com o que se fala, da maneira como se trata, né? Aí existem situações, digamos assim, se um colaborador trata a colaboradora de uma forma bem, digamos assim, amorosa, né? E aí ela, com educação, aceita. Só que aí esse colaborador acaba achando que está tendo ali um retorno. E aí, exato. E aí acaba se excedendo em algum momento. E aí chama para sair ou fica perseguindo. Onde a colaboradora vai, ele está ali presente, está se fazendo presente. Tá ali bisbilhotando. Então é algo que deixa ali esse constrangimento dela não ter essa liberdade de sequer falar a respeito dele, porque ele sempre está ali presente e ela não pode compartilhar aquela situação com outra pessoa. Então é algo que a gente também verifica no Prêmio Tereza Cristina, a existência de canais de denúncia, né, a questão das ouvidorias, principalmente as ouvidorias externas, que é quando essa denúncia ela não vem para dentro da empresa, porque pode estar sendo cometida por um próprio gestor, por um diretor. Então, sendo uma denúncia externa, de uma averiguação externa de uma empresa que vai averiguar aquilo e direcionar para a empresa correspondente, facilita e gera uma segurança a essa colaboradora fazer essa denúncia. A mulher passando por esta situação, essa abordagem, ela pode chamar o colega e dizer assim, olha, eu não aceito esse comportamento, não aceito esse tratamento, eu gostaria que você mudasse esse comportamento. E aí o seguinte... pode haver esse tratamento e aí, em haver uma insistência, aí sim ela procurar um outro mecanismo para barrar esse comportamento? Isso, pode haver. Só que aí a gente se encontra numa realidade que é muito inóspita para as mulheres, né? Então a gente não tem como prever como essa pessoa vai reagir a uma chamada dessas, a esse tipo de reação. Então existem situações que pode ser que essa pessoa de fato reaja
forma negativa. De forma negativa e não respeite esse limite. Então já vem ali o cunho de vingança e de fato perseguir de fato essa mulher, até agredir fisicamente, violar de outras formas. Então é algo que tem que ser bem analisado. É sempre bom procurar uma orientação para assegurar qual é a conduta desse colaborador, há quanto tempo ele está aqui nesse emprego, né? Como é a personalidade dele, como será que ele vai responder a isso, para ver se for realmente algo um tanto quanto apaziguador ali, é cabível ela fazer essa conversa se for algo leve. Mas se for uma pessoa que já tem um temperamento um pouco mais, né, que já tenha tido outras advertências e tenha tomado conhecimento de algumas situações de cunho pessoal dele, não seria indicado ela se colocar nessa posição, porque ela estaria também se colocando em risco. Evitar. A mulher tem até que medir o risco para se proteger. Pois veja só. Complicado. Evitar se colocar em ambientes estando só os dois, ambos. Exatamente. Ali. Tá sempre a companhia de alguém, de um amigo, de um colega de trabalho, também seria uma saída para evitar situações desagradáveis. Exatamente. Seria uma alternativa. Então, essa, né, é a importância do Prêmio Tereza Cristina, que ele proporciona, digamos assim, as empresas acordarem, né, para essa violência contra a mulher, não só fora do estabelecimento, mas principalmente dentro, né, do estabelecimento, ou seja, dentro do local de trabalho, que realmente é muito importante, porque, querendo ou não, muitas vezes, né, as mulheres ficam vulneráveis, né, doutor? Sim. Além do prêmio, a prefeitura tem desenvolvido algum outro tipo de política para acolher essas mulheres vítimas de violência? Sim, lá na nossa secretaria nós contamos com serviços que são periódicos, que é o serviço Florescer, que ele trata do resgate, da autoestima e do empoderamento dessas mulheres. O trabalho que é desenvolvido lá é de autonomia financeira, então é destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade social, que normalmente sobrevivem com Bolsa Família, não trabalham, né, não tem uma fonte de renda fixa. Então lá nós desenvolvemos oficinas profissionalizantes, periódicas, assim. Um exemplo disso é de ovos de Páscoa, no período após o Carnaval, chegando ali meados de abril, tem essa oficina para que nesse período ela tenha como garantir uma rendinha extra, confeccionando os ovos de Páscoa e vendendo. Tem também oficinas profissionalizantes com relação ao empreendedorismo, então é focado nessa autonomia financeira. Tem também o atendimento psicológico, o acolhimento psicológico a essas mães e também o acolhimento de crianças de 0 a 2 anos e 11 meses. Essas crianças ficam lá com atividades socioeducativas, porque aos 3 anos elas podem ser direcionadas a uma SEMEC, né, para a SEMEC, para creche. Então, as mulheres e as crianças que participam do serviço Florescer, elas têm prioridade nesse encaminhamento para a creche da SEMEC, da Secretaria de Educação. Doutora, vocês recebem muito relato de mulheres que não têm renda, que vivem na dependência do companheiro, em que se submetem àquelas situações, às vezes, de abuso, de violência, de um relacionamento abusivo, agressivo, por não ter capacidade de se manter e vive naquela dependência. Vocês ouvem muito esse relato? Sim, e o outro serviço que nós contamos é o CREG, o Centro de Referência Esperança Garcia. E o CREG, ele atende às mulheres em situação de violência. Então, lá tem uma equipe multidisciplinar, que é composta por uma assessora jurídica, uma psicóloga, uma assistente social, terapeuta holística. E lá essas mulheres, elas são atendidas e acompanhadas até o rompimento do que nós chamamos de ciclo de violência. Então, o ciclo de violência, ele é estudado cientificamente, a violência doméstica contra a mulher, e foi diagnosticada a existência desses ciclos de violência. Então, existem essas mulheres que passam e perpassam por essa situação de violência e acabam recaindo nesse ciclo novamente quando perdoam a conduta do agressor, que é o que nós chamamos da fase de lua de mel desse ciclo. Então, perdoam, retomam o relacionamento e a violência torna a acontecer e aquilo pode se repetir inúmeras vezes. O Centro de Referência, essa equipe, ela visa empoderar, fortalecer e resgatar a autonomia dessa mulher para que ela tome a decisão de uma forma acertada. Então, o acolhimento e a orientação psicológica, a orientação e o atendimento jurídico, a solicitação de medida protetiva de urgência, lá faz todo esse acompanhamento, além do encaminhamento para a Guarda Municipal Maria da Penha,
que faz o acompanhamento dessas mulheres que se encontram nessa situação em posse da medida protetiva de urgência na residência delas, no trabalho delas, e porventura alguma intercorrência acontecer, elas têm esse resgate pela Guarda Maria da Penha. Agora em Teresina, a hora certa para você que nos acompanha, 8h03. Doutora Natália, o nosso muito obrigado, Natália Matos, que é uma das responsáveis, né, pelo Prêmio Tereza Cristina, que aborda esse tema que acabamos de conversar. E queremos agradecer pela presença, esperamos que você volte mais vezes ao nosso programa, que traga mais esclarecimentos, não só do prêmio, mas, né, esse trabalho que vocês realizam com referência à violência contra a mulher. Nosso muito obrigado. Foi um prazer, obrigada a todos pela oportunidade, pelo espaço, e tenham um bom dia e bom trabalho. O nosso muito obrigado, nós que agradecemos, e o nosso muito bom dia, obrigado Eliezer Rodrigues. Bom dia, Magela, Chico, obrigado, doutora Natália, pela presença, ao nosso público que nos acompanhou até aqui, bom dia a todos. Chico Gomes. Bom dia, Magela, bom dia, Eliezer, a nossa convidada, muito obrigado pela esclarecedora entrevista, e a você de casa, fiquem todos na santa paz de Deus, nós retornaremos amanhã com mais um estudo de audiência, o Comando Geral. Então, para você que nos acompanha, o nosso muito obrigado, né, pela sua companhia.